Josué 24, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, que fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, e que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Agora vamos lá para Mateus 7. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é atual, ela é pontual. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós oramos a oração do salmista. Abre os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da tua lei. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, rendidos diante de ti, sujeitos e expostos, ó Deus, ao agir do teu Espírito dentro da proclamação da tua palavra. Traz cura para aquele que carece de cura, Senhor. Traz salvação para aquele que carece de salvação. Traz bom ânimo para aquele que precisa de ânimo. Traz coragem para aquele que está muitas vezes acovardado e cheio de medo. Senhor, eu oro para que enquanto a tua palavra está sendo proclamada, o teu Santo Espírito tenha liberdade para agir nesse lugar. Ó Deus, para aumentar a chama daquele que já está,
ó Deus, incendiada, para, ó Deus, reacender aquele que está apagado. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, queridos. Glória a Deus. Então hoje nós iniciamos essa nova série com o tema Famílias Fortalecidas. Mês de maio normalmente é muito falado sobre ser o mês da família. Então nós vamos adentrar juntos na construção à luz da palavra em cima dessa temática. Famílias fortalecidas. Cremos que o Senhor, Ele deseja levantar nesses dias famílias fortalecidas, não famílias enfraquecidas, mas famílias fortalecidas. Famílias que buscam a cada dia e reconhecem a sua fraqueza diante de Deus, para que elas sejam transformadas em força. Porque como diz a palavra do Senhor, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo sobre uma experiência dele, ele diz que a graça do Senhor bastava para ele, e que o poder se aperfeiçoava na fraqueza dele. Então agora ele passou a se gloriar nas fraquezas, para que sobre ele pudesse repousar o poder de Cristo. E aí ele entende: quando eu sou fraco, eu sou forte. O grande problema da humanidade de hoje, queridos, é a dificuldade muitas vezes de reconhecer a fraqueza, e só tem a capacidade de ser fortalecido aquele que primeiro se expõe. Quando eu me exponho e mostro minha vulnerabilidade naquilo que eu sou fraco, ao ponto de eu me permitir então agora transformar essa fraqueza em força. No reino de Deus, fraqueza é força. Quando eu reconheço que sou fraco, então Ele vem e se manifesta com a força dEle. Aleluia, queridos. Então não crie um casulo, uma casca de proteção, aonde você esconde suas fraquezas. Expõe ela diante do Senhor e de quem realmente tem maturidade, porque também tem muita gente hoje abrindo o coração com quem tem menos maturidade do que ela, e aí ao invés de fortalecer, continua potencializando o enfraquecimento e não transforma nada, só piora as coisas. Então que possamos no Senhor nos posicionar, que possamos no Senhor ser famílias fortalecidas. A palavra do Senhor em Romanos 4 diz que Abraão, ele tinha uma chave pontual dentro da casa dele, porque ele se fortalecia dando glória a Deus, e a gente só dá o que a gente tem. Então Abraão era alguém que vivia exposto diante da glória de Deus. Então por isso que ele se fortalecia dando glória a Deus. À medida que ele buscava a glória de Deus, então agora ele tinha glória de Deus para dar. Então agora ele se fortalecia diante dessa realidade. E a glória de Deus é um lugar onde nós somos transformados. É onde o Espírito habita em nós e tem liberdade para nos conduzir nesse lugar de transformação. Aleluia, que possamos estar expostos diante da glória de Deus para sermos transformados, famílias transformadas que refletem o caráter e o ser do Cristo para esse tempo. Aleluia, queridos. Famílias fortalecidas. Nós vamos entender que família não é uma ideia humana, mas é uma instituição divina. Foi Deus que formou a família. Foi Deus quem instituiu a família. Por isso que nós vemos as duas instituições que Deus criou, família e igreja, sendo perseguida, bombardeada de todos os lados, de todas as formas. O que nós vemos mais no cenário dos dias de hoje é famílias que
muitas vezes tentam viver na força do seu braço e acaba se esgotando e se rompendo, porque na força do braço é insustentável. Por isso que Jeremias 17 diz que maldito aquele que confia na força do seu braço, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, porque esse se achará em sequidão. Mas bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque esse será achado no lugar aonde até mesmo quando tiver seca, vai ter águas regando para poder florescer e frutificar. Então, qual é a diferença para o bendito e do maldito? Aqui, segundo Jeremias 17, é aquele que confia no Senhor e aquele que tem confiança em si mesmo. Nós precisamos ter confiança no alto, aleluia. Não é autoconfiança, é confiança no alto, amém, queridos? Então nós vemos famílias hoje sendo bombardeadas de todos os lados, mas como que nós, como famílias, vamos nos proteger diante dos ataques? Nós vamos nos proteger se nós tivermos a palavra, se nós tivermos um posicionamento diante da palavra. Sabe, queridos, o cenário está caótico, o cenário está confuso sobre família. Estão tentando bagunçar aquilo que é o óbvio, aquilo que é o simples. A família se constitui em homem e mulher, e os dois se juntam, e então agora são fecundos, e então multiplicam, têm filhos. E assim é a ideia de Deus criada como família. Mas hoje as coisas estão tão bagunçadas, queridos, que estão querendo fazer a gente engolir aquilo que na verdade não tem sentido, e é lógico. Queridos, homem com homem não vai gerar nada, mulher com mulher não vai gerar nada. Não mistura as coisas. Sabe qual que é a ideia da humanidade hoje? É normalizar aquilo que é uma anormalidade. Não é normal. Deus criou o homem e a mulher para juntos se unirem, construir uma família e multiplicar. Aleluia. Essa é a ideia central de Deus. Nós vemos hoje, queridos, tantas inversões. Nós vemos hoje muitos casais que não querem ter filhos. Nós vemos muitas famílias sendo modificadas. Você vê no cenário hoje, quando tem, agora não tem mais, né? Mas nos carros normalmente tinha lá só marido, a mulher e o cachorro. Agora não tem mais filho. Tem gente que optou não ter filho e ter bicho, e trata bicho como filho. Quero dizer uma coisa, não mistura as coisas. Cachorro é cachorro, gato é gato, bicho é bicho, gente é gente. Tem gente falando que eu sou mãe de pet, eu sou pai de pet. Pelo amor de Deus, sangue do cordeiro, queridos, essa não é a família que Deus criou, não. A família original de Deus é homem, mulher e filhos. Cachorros são bichos de estimação. Bicho tem que ser tratado como bicho, não como gente. Aleluia, gente. Não senti muita firmeza. Aleluia. A família, queridos, idealizada pelo Senhor, original, é homem, mulher e filhos. E nós precisamos, queridos, tomar cuidado, porque a normalidade vai adentrando e tudo vai ficando comum, tudo vai ficando normal. Não, queridos, isso não é normal, nunca vai ser normal. Aleluia. A família na ideia de Deus, natural e saudável, é homem, mulher e filhos. Os bichos de estimação pode ter também, gente, é bênção, mas não confunde, não trata bicho como gente. Bem filhinho, chega a suar frio, irmãos. Não é filho, é o cachorrinho. Aleluia. Ai, porque é o irmãozinho. Meu Deus. Gente é gente, bicho é bicho, amém? Aleluia, glória a Deus. Famílias fortalecidas são famílias que se expõem diante de Deus, busca a palavra de Deus e a presença de Deus. Famílias fortalecidas são famílias que não são religiosas,
mas que são relacional com o Senhor. Porque o que mais tem hoje é famílias achando que estão fortalecidas, vestidas de religiosidade. Dia de domingo põe a roupa de ir na igreja e vem para a igreja. Minha família está fortalecida, eu estou na igreja. Mas se você todos os dias na sua casa não abrir a Bíblia e se revestir da palavra, de nada vai adiantar. Precisamos entender que vir à igreja não é um evento, é um fundamento que gera um movimento. Quando nos reunimos em congregação, por que muitas vezes você vem no culto e parece que, nossa, hoje parece que estava esquisito, Deus não falou comigo? Não, mas você não buscou ouvir Deus a semana inteira, você ouviu um monte de coisa que não tem a ver com a voz de Deus. Aí chega aqui que não existe mágica no Evangelho, existe renúncia e busca. Aleluia. Não adianta vir no domingo e querer que uma mágica acontece, queridos. Nós precisamos buscar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É uma busca incansável. Nós precisamos fundamentar as nossas casas e famílias diariamente. Aleluia, queridos. E quando vamos para o texto que nós lemos, eu gostaria de trazer como tema do episódio de hoje a seguinte temática: se posicione e posicione sua família. Se posicione e posicione a sua família. Fala para o seu lado, se posicione e posicione sua família. Porque quando nós não nos posicionamos, nós então agora entramos num lugar de indiferença. Qualquer vento leva, qualquer ideia consegue conduzir. Agora, quando nós somos posicionados e fundamentados, queridos, pode vir o vento que for, mas nós permanecemos inabaláveis. Aqui nós vemos, queridos, em Mateus 7, falando sobre dois fundamentos. Uma casa que foi edificada sobre a rocha, e esse é aquele que ouve a palavra e pratica, e a Bíblia diz que esse é tido como prudente, e a Bíblia diz que vem os ventos fortes, os rios batem com ímpeto contra ela, e ela permanece inabalável. Mas o insensato que construiu sobre a areia, a Bíblia diz que esse é aquele que ouve e não pratica. E a Bíblia diz que veio ventos fortes, os rios bateram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a ruína dela. Percebe que os dois têm fundamento, mas um é um fundamento furado e o outro é um fundamento sólido. O primeiro fundamento, um fundamento sólido, é uma casa edificada sobre a rocha. É uma casa que tem fundamentos fortes, que os ventos e os desafios vão vir, mas ela está preparada para toda e qualquer dificuldade ou vento contrário que bater contra ela, porque ela está firmada na rocha, ela está posicionada, ela está fundamentada sobre a rocha. E a Bíblia diz que a rocha, queridos, é Cristo. Essa é a casa que está fundamentada em Cristo. Não quer dizer que nós estamos em Cristo, que nós estamos imunes dos ventos fortes, das tempestades. Elas vão vir, mas se nós estivermos firmados em Jesus, que é a rocha, nós permaneceremos inabaláveis. Mas se a nossa casa estiver firmada sobre a areia, o vento vai bater, os rios vão bater com ímpeto contra ela, e ela não vai resistir, ela vai cair, e será grande a ruína dela. No entanto, queridos, que nós vemos o relato do cenário brasileiro. O censo de 2023 mostra que a cada 2 casamentos, 1 termina em divórcio. 2.
A cada 2 casamentos, 1 termina em divórcio. O índice está muito alto. Mas por que está acontecendo o que está acontecendo? Precisamos de famílias fundamentadas e edificadas sobre a rocha. O vento e a dificuldade vai vir para quem está na rocha e quem está na areia. Mas o segredo está aonde nós estamos edificados e fundamentados. E qual a diferença da casa fundamentada na areia e na rocha? O prudente que firmou sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. E o insensato é aquele que ouve e não pratica. Sabe, queridos, o que nós estamos fazendo com aquilo que estamos ouvindo sobre Jesus, que é a nossa rocha? Tiago diz que aquele que diz conhecer a palavra, mas não pratica, está enganando a si mesmo. O Evangelho de Cristo nos chama a uma vida de praticidade. É conhecer e praticar. É conhecer e praticar. É ouvir o Senhor e praticar. Mas olha aqui, o prudente é aquele que ouve e pratica. Mas como que eu vou praticar aquilo que eu não estou tendo tempo para ouvir? Não, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus. Mas você tem ouvido Jesus? Como que a gente ouve Jesus? Abrindo a Bíblia. Quanto tempo nós passamos com a palavra? Isso vai definir o fundamento, o alicerce da nossa vida e da nossa casa. No cristianismo não existe conto de fadas nem mágica. Existe realidade de renúncia e busca diária. Aleluia, queridos. Precisamos ouvir o Senhor, dar ouvidos ao Senhor, silenciar as nossas inquietações e a nossa mente acelerada para ouvirmos o Senhor. Mas muitas vezes lemos a Bíblia para cumprir um dever de casa. Lemos, glória a Deus, amém. A hora que levanta já nem lembra o que leu. Ouvir a voz de Deus e aprender com a voz de Deus é você realmente sentar com a palavra, ler, meditar naquilo que você leu, que é a fala de Deus, para que então agora você possa absorver. E absorvendo a palavra, você deixa agora ela te desenvolver, ou seja, te conduzir à prática, à aplicação. Você já viu o relato de pessoas que falam assim: eu não vou pedir paciência para Deus, senão Deus vai me dar a situação para que eu desenvolva a paciência. É isso, mas tem que acontecer, tem que pedir paciência para Deus, e Deus vai te dar as circunstâncias para que a paciência seja desenvolvida. É a prática que vai desenvolver o ensino e o fundamento. Mas muitas vezes a gente quer o fundamento, mas a gente não quer o processo do ensino. Nós queremos o perdão do Senhor, mas a gente está disposto agora a ter circunstâncias que Deus vai nos impulsionar a pedir perdão um para o outro, e nós vamos liberar, porque aquele que não perdoa o seu próximo também não tem o perdão do Senhor. Sabe, queridos, a palavra ela é prática, precisamos ouvir e praticar. Aleluia. Por que muitos têm dificuldade de parar e ouvir o Senhor? Porque ouvir o Senhor vai confrontar a nossa realidade, vai nos tirar da realidade acomodada e vai nos colocar num lugar de confronto, de transformação. Precisamos ouvir o Senhor. Por que a prática está comprometida hoje da igreja brasileira? Porque nós temos hoje, queridos, muitas vezes uma igreja hoje no Brasil evangélica inchada. Uma igreja que só se alimenta, queridos, de YouTube. Uma igreja que só se alimenta, queridos, de pequenas mensagens de TikTok. E aí nós temos uma igreja que tem muita informação, mas pouca formação. Porque o que vai nos formar de fato não é sermos informados pelo Senhor,
sobre o Senhor, é sermos formados por Ele, e isso exige tempo, exige leitura, busca pela palavra. A casa firmada sobre a rocha, ela tem resistência, para resistir os dias de ventos contrários. Mas quem não tem fundamento, qualquer vento leva. E a Bíblia diz que grande será a ruína daqueles que não têm fundamento. Queridos, como está dentro da dinâmica da sua casa o seu posicionamento e o posicionamento da sua família? Será que o ativismo tem nos roubado de ter tempo de qualidade, esposos com esposa, pais com os filhos? Sabe, queridos, os filhos têm hoje uma agenda mais cheia do que o dos pais, se for ver. Mas dificilmente você vê na agenda dos filhos o comprometimento em fazer devocional, em buscar o Senhor. Aí nós queremos que eles conheçam de que forma. Isso está muito latente no meu coração, queridos, nesses dias. O cristianismo não é mágica, porque mágica é ilusionismo, não é real. O cristianismo é vida na vida, é realidade, não é ilusionismo, não é ilusão, é realidade. Aleluia. E quando nós vamos para Josué, nós vemos aqui Josué chegando no fim de sua vida. E nós vemos Josué chamando o povo e dizendo assim para o povo: temei ao Senhor e sirva a Ele com integridade e fidelidade. E ele então começa a dizer: vejam vocês se é mal seguir ao Senhor e seguir os deuses dos seus pais, que estava antes no Egito, no Eufrates, ou os deuses dos amorreus, que é a terra onde nós estamos. Vocês escolhem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele começa dizendo para o povo o sentido: agora, está com a sua Bíblia aberta? Olha o que ele fala no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Ele diz: porque se parece mal para vocês servir ao Senhor, então vai e se posicione de uma vez, porque eu estou posicionado e a minha casa está posicionada comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então agora ele fala: lança fora os deuses estranhos e servem ao Senhor. Que deuses estranhos são esses? São os deuses que o ser humano criava diante daquilo que era a necessidade deles. Era Deus da fertilidade, para a agricultura, era Deus sol, cada um tinha a sua realidade. Mamon. E ele fala: lance esses deuses fora. Queridos, nós vamos entender que precisamos jogar fora os deuses que muitas vezes inconsciente e às vezes até consciente nós acabamos aderindo. Dizemos que não servimos Mamon, mas quem move a nossa vida é o dinheiro ou é o Senhor? O dinheiro precisa ser uma consequência. Nós não servimos o dinheiro, é o dinheiro que nos serve. Às vezes criamos ídolos do Deus que resolve o problema de casamento. Esse é o Deus que eu criei. Eu preciso de um Deus que resolve o problema do meu casamento. Eu preciso de um Deus que resolve o problema dos meus filhos. É deuses específicos, que daí não
não quer Deus na sua inteireza, quer Deus, um Deus parcelado naquilo que é a sua real necessidade. Queridos, eu quero dizer uma coisa, Deus, não existe esse negócio de parcela de Deus, ou é tudo ou é nada. Nós não podemos construir esse engano dentro de nós. Deus, Ele quer, queridos, ter o governo de tudo na nossa vida. Ele quer governar nossas casas, Ele quer governar nossos negócios, Ele quer governar, queridos, nosso dinheiro, Ele quer governar todas as coisas das nossas relações, os nossos relacionamentos, Ele quer governar todas as coisas. Aqui, Josué se posiciona no fim de sua vida, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem que Deus vocês vão servir, mas eu já tenho muito definido o Deus que eu vou servir. E olha o que ele diz. Olha o que o povo diz agora para Josué diante do questionamento. Versículo 24, disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. O povo deu uma resposta diante do que viu em Josué e na casa de Josué. Ele diz: não, nós vamos obedecer ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos ouvir o Senhor. Assim como você está fazendo, Josué, com a sua casa, assim nós também queremos nas nossas casas, nos nossos lares e nas nossas famílias. Nós queremos servir ao Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos ouvir o Senhor. Você tem tido essa graça de ouvir o Senhor, de obedecer o Senhor e de servir ao Senhor? Entenda que servir ao Senhor não é você ser pastor, missionário ou ter uma liderança somente na igreja. Servir ao Senhor é você entender que você e a sua casa, vocês são uma agência missionária. Tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, na sua casa, na sua família, precisa ser uma oportunidade missionária. Josué tinha um posicionamento dele, da casa dele: nós serviremos ao Senhor. Josué, queridos, ele foi aquele que se levantou para cumprir todas as promessas que Deus tinha falado com os pais, e que na verdade morreram no deserto porque ficaram reclamando. Josué agora conduziu a nova geração a viver as promessas de Deus, mas ele entendeu que viver as promessas de Deus era só uma consequência de disposição para servir o coração de Deus. Tem muita gente que quer as promessas de Deus, mas não quer servir o coração de Deus. Deus tem promessas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, mas você tem tido disposição para servir o coração do Senhor, para servir aquilo que é a dinâmica do reino? Como assim, pastor? Aquilo que você exerce hoje como trabalho, queridos, é o teu campo missionário. No meio da sua parentela, você é chamado para ser missionário. É que o senhor, pastor, o senhor não conhece meus parentes, queridos. Você também não conhece os meus. Só muda de endereço. É complicado, é complexo, é desafiador. Só muda de endereço. Mas a nossa missão é o que, queridos? Constranger esse povo em amor. É poder ser diferença. Ixi, mas eles não querem, pastor, não quer. Pensa numa loucura que é. Tudo bem, deixa eles na loucura deles, mas você precisa estar ali para ser luz e brilhar a luz de Cristo. Aleluia, queridos. Porque ali no meio daquele auê, você vai estar servindo ao Senhor, servindo os seus, sendo diferença. Josué, queridos, ele tinha autoridade, porque ele vivia. Pastor, mas o senhor não conhece o meu patrão. Eu não conheço mesmo, mas Deus conhece e você conhece. Se Deus te colocou lá, é para você ser luz na vida dele. Pastor, o senhor não conhece os meus funcionários. Pelo amor de Deus, isso mesmo, pelo amor a Deus, você vai amar eles.
desenrola, fica no banheiro 1 hora e toma café. Se for ver no final, se você calcular o tanto que trabalhou, parece que não compensa o tanto que você pagou. Mas acredita, fala, ensina. Você está onde você está porque Deus te colocou ali para ser luz. Você não está onde você está porque você quer, mas porque Deus te colocou ali de forma intencional, para manifestar o amor dEle, o reino dEle. Aleluia, queridos. Meu vizinho, pastor, nossa, meu vizinho é uma benção. Com as músicas lá perturbadas, pastor, que só Jesus na causa. Meu vizinho é minha aprovação, glória a Deus, queridos. Você está sendo aprovado ou reprovado? Seja achado aprovado diante de Deus. Josué estava diante de um povo, queridos. E se ele está falando o que ele está falando, é porque ele estava percebendo. Ele estava tendo percepções do Senhor que o povo estava querendo se dividir. E aí então ele se levanta e diz: se posicione. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Se posicione. Ame seu vizinho, ame seus parentes. Aleluia, não teve nenhum aleluia, nenhum glória a Deus, queridos. Nenhum misericórdia. Socorro, Deus. Queridos, aonde o Senhor tem nos colocado, nós somos chamados para ser diferença. Olha a resposta que o povo deu diante daquilo que era o posicionamento de Josué. O povo respondeu: ao Senhor obedeceremos, ao Senhor ouviremos, ao Senhor serviremos. Obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, precisa contagiar o outro para querer também viver o que nós estamos vivendo. Mas sabe, queridos, tem muita gente revoltada hoje com supostos cristãos. Quem são esses supostos cristãos? Estão dentro da igreja, mas dá um mau testemunho terrível lá fora. Porque meu tio, ele era isso, ele era crente e era um sem vergonha. Se escondia atrás da igreja. Se tem um monte que está fazendo errado, nós precisamos ser, mesmo que poucos, mas que estamos fazendo certo. Para denunciar um prédio que está torto, é só você construir um reto do lado. Você não precisa ficar falando: nossa, que prédio torto, nossa, que prédio torto. É só você construir um reto do lado. Vai denunciar o que está torto. Podem falar de alguns crentes, supostos crentes, mas se tiver você perto, você precisa ser esse prédio reto, que vai mostrar que é diferente. Aleluia, queridos. Josué se posicionou com a casa dele, com a família dele. Se posicione, você e a sua casa. Busque ao Senhor, busque andar em retidão ao Senhor. Abra mais a Bíblia e menos o Netflix na sua casa. Abra mais a Bíblia e menos o Instagram. Eu estava conversando com uma mulher esses dias, e um homem, eles falando que tinha uma funcionária, que eles tiraram o celular dela, e ela fez um celular no papelão, porque ela entrou em abstinência 2 dias, passou mal literal, e ela fez o celular no papelão e ficava passando o dedo no papelão, porque estava em abstinência, porque não podia mexer no celular. Imagina se a gente entrasse em abstinência, porque a gente não está passando o dedo na Bíblia aqui, ó, lendo. O fundamento que nós estamos construindo na nossa casa vai determinar o fim dela. É uma construção. Sabe, gente, nós precisamos tomar muito cuidado,
Porque muitas vezes nós temos tantos posicionamentos com os nossos filhos. Aqui vai para os pais. Nós pegamos no pé para ir no Kumon, para ir numa luta de jiu-jitsu, judô, karatê, futebol, vôlei, música. Jesus, eu não vou nem falar porque a lista das crianças é grande hoje. A gente tem disciplina para tudo isso, mas para vir na igreja não. Vou quando dá, vou quando quero. Aí depois o filho cresce e não quer saber de Deus, vira um ateu. Mas por quê? Não viu os pais tendo prazer de vir à igreja, não teve prazer de ver os pais lendo a Bíblia. O que vai gerar? O que vai gerar nos filhos? Monstrinhos. Monstrinhos. Que vão destruir suas casas, vão bater no pai e na mãe. Que nós já estamos vendo. E eu e você também sabemos que somos monstruosos se não buscarmos a Deus. Não quer dizer que o Senhor nos alcançou e que está tudo certo, que agora a gente não precisa fazer mais nada, que os nossos filhos não precisam crescer no conhecimento do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a nossa busca por conhecimento de Deus vai provocar os nossos filhos a conhecer a Deus. Você quer que seu filho seja construído num caráter de fidelidade, de honra, mas você tem sido fiel ao Senhor? Você é miserável e negocia? Seja fiel ao Senhor. O que você quer construir de fidelidade no seu filho a Deus? Você é fiel? Sabe, queridos, essa geração ela ouve com os olhos. Como assim, pastor? Ela não ouve o que você está falando. Ela ouve o que você está mostrando. O que você está mostrando com a vida. Aleluia. Queridos, vamos abrir mais a Bíblia dentro de casa. Você tem sentado à mesa com seus filhos? Com seu esposo, com a sua esposa, com seus pais? Tem uma mulher chamada Susana Wesley. Ela é mãe de 2 homens conhecidos, que é Charles e John Wesley, que fundou o movimento metodista. Mas quem era Susana Wesley? Ela teve 19 filhos. 10 não passou da infância, morreu. Mas os outros 9 cresceu. Ela foi quem alfabetizou os filhos. Ela foi a professora. Ela alfabetizou os filhos. Ela era intencional com os filhos. Todos os dias ela acordava antes mais cedo e ela tinha 2 horas de oração por dia. Ela não era da congregação cristã do Brasil, mas ela colocava um pano sobre a cabeça. Quando estava assim os 9 filhos, sabia que não podia mexer com ela, que ela estava buscando a Deus. E aí, depois, ela educava os filhos e alfabetizava os filhos na Bíblia. Ela ensinou os filhos e ela era disciplinada, ela era metódica. Todos os dias, ela tinha disciplina. E ela educava porque o seu marido, Samuel Wesley, não era tão presente. Então a família passava desafios, dificuldades financeiras, mas ela era disciplinada com relação à formação dos filhos. Ela acreditava e ela entendia que ela precisava se gastar e se deixar gastar para formar os seus filhos. E ela formou os filhos dela na palavra de Deus. Até que então acontece um fato que pega fogo na casa. Então agora John Wesley é retirado, é o último a ser retirado, e ele sobrevive àquela catástrofe. Então ela vê que Deus tinha um propósito com John. Então agora ela começa intencionalmente a trabalhar com John. E John Wesley então agora se torna conhecido depois de um tempo como um grande avivalista de um movimento
de salvação por todos os lugares que ele passava. Ele se torna uma referência de avivamento. Mas ele era tido como um tição tirado do fogo. Ele era alguém que queimava, e as pessoas iam para ver ele pregar, porque ele era alguém que queimava de amor por Jesus. Então John Wesley foi agora alguém que revolucionou a sua geração com avivamento na palavra e poder do Espírito Santo. Mas como consequência do quê? De uma mãe, de uma família que tinha disciplina de formar os filhos à luz da palavra e na presença do Senhor, em oração. Charles Wesley escreveu mais de 6.000 canções, hinos de louvor a Deus. Os outros 7 não tiveram destaque como esses 2, mas nenhum deles se perderam na fé. Todos eles morreram no Senhor, fiéis ao Senhor. Sabe, queridos, nossas casas, nossas famílias, o que nós estamos gerando nos nossos filhos, o que nós estamos provocando dentro das nossas casas, um avivamento ou um tormento? Ah, pastor, tormento não, porque não faço nada. Então você não está fazendo nada, você já está criando tormento. Você está deixando algo que às vezes é externo entrar para dentro e ecoar dentro da sua casa. E se não é a palavra de Deus, então é tormento, não é fundamento. Sabe, queridos, nós precisamos de avivamento nas nossas casas e nas nossas famílias. Precisamos ser intencionais na construção do caráter dos nossos filhos. Igreja não tem a responsabilidade de formar caráter nos filhos. A igreja é cooperadora na construção, mas o papel principal é dos pais. Nós estamos aqui para cooperar de alguma forma, mas é os pais que vai construir esse caráter de Cristo no dia a dia. Sabe, queridos, o Senhor, Ele deseja levantar famílias fortalecidas nesses dias. Se posicione e posicione a sua casa. Aleluia. Eu vivi isso na minha casa. Meus pais, quando eu tinha 14 para 15 anos, viram que eu precisava ir para a igreja, mas eles não iam, porque eles viram que eu comecei a dar trabalho. Aí queria que eu fosse para a igreja. Mas eles também não tinham base, não tinha fundamento na família deles. Então, com 14 anos eu comecei a buscar o Senhor. Eu tive uma experiência com o Senhor sobrenatural, e Deus alcançou minha vida. E aí então o meu posicionamento começou a abrir um portal de alcance dentro da minha casa. Porque daí minha mãe veio, depois de um tempo veio meu pai. Deus quebrou a perna dele, literalmente, caiu de moto, quebrou a perna. Ficou lá parado, porque não parava. Antes era escravo do trabalho, não parava por nada. Teve que ficar 40 dias parado, com a perna estendida para cima. E Jesus alcançou ele nesse deserto dele. E Deus começou a alcançar a minha irmã, alcançou minha casa, minha família. Mas a realidade da minha família não era, nós não éramos posicionados, mas um teve que se posicionar. E então a transformação começou a acontecer na minha casa. E eu tenho 35 anos hoje. Pareço ter 25, mas tenho 35. Mas os meus pais se converteram com 35 anos. Hoje eu já tenho mais tempo com Cristo do que sem Cristo. Tenho 20 anos hoje de conversão. Meus pais se converteram com 35. Agora, com a idade que eu estou, eles estavam começando a caminhada. Eu já estou há 20 anos. A Yasmin agora tem a oportunidade de desde o ventre. Deus alcançou o meu lar, a minha casa, dos meus pais, transformou nossa realidade, que era caótica. Mudou nossa realidade. E agora eu tenho a oportunidade de ver a minha casa hoje
vivendo o fruto desse posicionamento, de ver minha filha hoje com 5 anos, tendo sede por Deus, mas porque ela vê em nós. Quando vocês veem ela aqui na frente adorando Jesus, vocês não veem que a gente fala nada para ela. Ela tem sede de Deus. Quantas vezes no banhinho dela, que às vezes a gente deixa ela sozinha, eu pego ela de joelho, cantando, louvando, e em silêncio, meditando, eu falo, meu Deus. Quantas vezes eu pego ela dizendo, bom dia Jesus lindão do meu coração. Mas por que ela fala isso? Porque ela me vê. Agora estou discipulando ela para contemplar a criação de Deus e glorificar a Deus. Agora todo dia ela pergunta, pai, ela já acorda dizendo, que jeito que vai estar a lua à noite? Um C, um D ou inteira? E eu fico junto com ela contemplando, olha a grandeza de Deus, olha as estrelas, filha. Deus é grande, né? Como Deus é lindo. Aí ela acorda e fala assim, vai chover ou vai fazer sol? Eu falo, só Deus sabe, filha. A gente precisa ser estratégico. Eu comprei 1000 parábolas que tem para poder fazer devocional com as crianças na linguagem delas. E todo dia tem um bichinho que está dentro da parábola para ensinar uma lição. E ela, qual que é a parábola de hoje, papai? Sabe, nós precisamos ser intencionais, queridos. Precisamos ter prazer em servir ao Senhor. Se você vê em algum movimento da igreja, se você vê a Yasmin, ela vai querer servir a alguém. Ela vai querer ajudar, mesmo daquele tamanhinho dela. Teve culto das mulheres, ela estava ajudando, acho que o Alexandre, a carregar a cadeira ali embaixo. Com alegria. Porque ela tem prazer. Sabe, queridos, nós vamos nos posicionar. E posicionar a nossa casa em servir com alegria ao Senhor. Aleluia. Dia de vir para a igreja, dia de participar daquilo que é o movimento da grande comunidade. Precisa ser, queridos, não um motivo de quebra-pau dentro de casa, mas de alegria. Vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram vamos para a casa do Senhor. Precisa ter alegria, precisamos estimular os nossos filhos. Aleluia. Ela estava na casa do vô e da avó ontem. E aí nós vamos no culto dos jovens. E é difícil ela deixar a casa do vô e da avó para vir. Ela normalmente quer ficar. Ela falou que era para ir para o culto dos jovens, e ela vem. Ela vem e fica aqui, queridos, participando, querendo ver o que está acontecendo. Tem prazer. Ela quis vir. Ela tem prazer em estar na casa do Senhor. Nós vamos ter prazer de estar aqui, aleluia, queridos. Nós vamos nos posicionar, senão o serviço vai levar a gente. O serviço vai matar a gente. Se posicione hoje e veja o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor pode fazer. Aleluia. Para que você não chegue lá na frente e se arrependa. Sabe, queridos, a gente precisa se gastar completamente, intensamente, para servir o Senhor. Nós não vamos levar nada dessa terra. A gente precisa ter alegria. A gente precisa ter disposição. Porque a vida passa. E ela passa muito rápido. E que histórico que nós vamos deixar? Quantas séries nós assistimos? Sabe, queridos, o povo hoje está querendo descansar demais. E antigamente a ideia antiga era, enquanto descansa carrega a pedra, não é verdade? Isso é ser adulto. É você não fazer o que você quer, é fazer o que precisa. Tem muita gente que só quer fazer o que quer. Isso não é cristianismo, tá bom, gente? Cristianismo não é você fazer o que você quer, é fazer o que precisa. Para você não chegar lá na frente e viver uma vida cheia de remorso.
Sabe que eu quero terminar meus dias. Sabe como quando eu não tô legal, sabe onde que eu gosto de ir? Eu gosto de ir na frente do cemitério. Doideira isso, né? Eu pegava uns discípulos meio desviados e eu ia na porta do cemitério. Eu falava, você está doido, pastor? O que o senhor está me trazendo aqui? Porque lá, queridos, tem um monte de história enterrada. História de pessoas que viveram intensamente para a glória de Deus e deixou um marco de paixão e amor pelo Senhor. Mas lá tem muitas histórias tristes de pessoas que tiveram a oportunidade de não viver o que tinham que viver. Não disseram que amava, não abraçaram, não compartilharam verdades, deram mais desculpas do que disposição. Isso nos leva a refletir como a gente quer findar os nossos dias. Os meninos, vocês conseguem passar o vídeo que eu mandei para vocês? Eu ouvi essa canção desse senhor, isso marcou, mexeu muito comigo. É uma canção que fala 64 anos. O cara estava com 64 anos, vai dar certo? Sim. Eu não enxergo de longe, hein? Estou vendo positivo e negativo. Positivo? Presta atenção nesse vídeo. anos. E parece que eu vivi 1000 vidas erradas. Fiquei aqui, no conforto da minha mãe e dos meus irmãos, enquanto minha mulher e meus pequenos enfrentavam o asfalto frio da cidade grande. Troquei o beijo de 3 meninas e um garoto pelo brilho falso de um gargalo. Há um ano, a conta chegou. Meu filho se foi pro pó das ruas. E agora? Esse câncer tá me avisando que o meu sol tá se pondo, Deus. Se ainda houver misericórdia pro pior dos pais, me ajuda a chegar em casa. Nesta casa simples que me viu nascer, eu vejo o sol pela fresta se esconder. Tô com 64, o corpo tá magro, bebendo o resto desse cálice amargo. O câncer rói o que a gandaia deixou, a sombra do homem que o vício roubou. Fiquei no interior com minha mãe e irmãos, enquanto meus filhos passavam privação. 3 filhas mulheres, um menino pequeno. Eu deixei todos eles bebendo veneno da minha ausência, do meu desamor, pra viver na noite fugindo da dor. Faz um ano que o meu garoto partiu pro vício maldito que o mundo pariu. E a minha consciência agora tá nua, pois o sangue dele ainda grita na rua. Oh, Senhor, o meu filho se foi pro vício também. Eu plantei o inferno e não sobrou ninguém. Eu vivi pras mulheres e pro copo na mão, e agora o câncer me joga no chão. Perdão, meu Jesus, por ser esse pai que vê a família enquanto ela cai. Minhas 3 meninas, cadê vocês agora? O velho tá doente, tá chegando a hora. Eu queria o perdão, queria o abraço, mas só deixei mágoa por onde dei passo. Meu filho homem, a droga levou o espelho do pai que nunca o buscou. A cidade grande devorou o meu herdeiro e eu morro sozinho aqui no meu terreiro. Pai das luzes, aceita este resto de vida. 64 anos de alma ferida. O câncer me queima, a alma tá doente, mas clamo teu sangue pra ser diferente. Lava meu passado, limpa o meu nome, mesmo que a morte agora me tome. Eu aceito a sentença, eu aceito a cruz. Só salva minhas filhas em nome de Jesus.
olhos nessa casa de terra. Perdi a batalha, perdi minha guerra, mas sinto um alívio que vem do perdão de quem entrega a Deus o seu coração. Espero que o filho que eu não soube cuidar esteja com o pai pronto pra me abraçar. Oh, meu Senhor, meu filho se foi, eu sei, mas na tua graça eu me refugiei. O câncer me vence, mas a fé me levanta. A alma arrependida é a alma que canta. Fui um pai ausente, um homem perdido, mas parto agora por ti redimido. Me perdoe, minhas filhas. Me perdoa, meu menino. O pai tá indo, mas tá indo limpo. Amém. Sabe, queridos, a vida passa muito rápido. Minha filha hoje tem 5 anos. E pelos cálculos eu tenho mais 15 anos com ela, só dentro de casa. Pois ela vai voar. Talvez alguns aqui tenham menos tempo do que eu já, com os filhos dentro de casa. Às vezes a gente vive correndo, querendo vencer nossas batalhas, e a gente perde a principal, que é mais do que dar presentes, é poder dar presença. Quando sentar para almoçar, senta para almoçar. Quando sentar para tomar café da manhã, senta para tomar café da manhã. Quando sentar para tomar café da tarde, tome café da tarde. Faça o que precisa ser feito. Ah, pastor, eu estou cansado, minha vida é muito rotineira, o ordinário está me matando. Para de perder o brilho do ordinário, porque esse é o extraordinário da vida. Aleluia. É poder acordar e dar bom dia um para o outro. Tem muita gente que hoje queria levantar da cama e não levantou mais, e perdeu o movimento das pernas. Tem muita gente que queria hoje ver e não consegue mais ver porque perdeu a visão. Tem muita gente hoje que queria levantar e ouvir o barulho dos pássaros, mas não consegue mais porque perdeu a audição. Tem muita gente hoje que queria falar eu te amo, mas perdeu a fala. Tem muita gente hoje que queria abraçar, mas partiu sem deixar abraço. A vida é feita de escolhas todos os dias, eu sempre digo isso. A gente é livre para fazer as nossas escolhas, mas hoje a gente faz ela, amanhã ela faz a gente. Sabe, queridos, eu tenho construído estou falando da minha vida agora. Tenho procurado construir na vida da minha filha prazer em amar ao Senhor e servir ao Senhor. Lógico, queridos, não é mar de rosas. Tem dificuldade, tem injustiça, tem calúnia, tem tudo. Mas eu procuro focar naquilo que é bom. E Deus é bom. E quando eu entendo que Deus é bom, o resto vira resto. Aleluia. A gente não tem tempo para perder com ressentimento quando a gente pensa que Ele nos ama. Aleluia, queridos. Muita gente entrou aqui, às vezes até brigado. Peça perdão. Limpe seu coração. Eu sempre digo isso, queridos. Nunca pegue estrada, nunca durma sem resolver suas situações. Você pode dormir e não acordar. Você pode pegar o carro e não voltar. Então se posicione, enquanto há tempo de posicionar. Tem gente que muito diz assim, quando eu ficar mais velho eu vou me posicionar, eu vou me abster e abrir mão das coisas que eu preciso abrir. Mas deixa lá na frente, abra mão hoje. Esse senhor, ele não quis se abdicar de um copo, porque a vida dele foi gandaia e copo na mão. O filho dele se perdeu nas drogas. Porque um copo na mão para ele, para o pai, às vezes parecia normal, mas para o filho, passou do álcool e virou droga. É normal você ficar com um copo de cerveja na mão? Se posicione.
Se posicione. Às vezes você pode ter equilíbrio de tomar um copo, um cálice de vinho, um copo de cerveja, mas o seu filho não. Então não é melhor você abrir mão e ter autoridade para dizer para o teu filho: não faça isso porque não presta, não faça isso porque não faz bem. Deus não te criou com isso. Se você precisasse disso, Deus tinha colocado isso no seu corpo. Você não precisa disso. Se posicione hoje. Aleluia, queridos. Faça o que tem que ser feito hoje. Eu vi um vídeo essa semana de jovens nos Estados Unidos, numa região, queridos, que eles estão agora com uma droga nova. Eles estão que nem zumbi para a rua. Tomando um comprimido. Queridos, eles ficam travados assim, parece zumbi. Mas sabe qual que é a porta de entrada para entrar nessas porcaria? É um gole. É um gole. Quem aqui já teve a experiência de viver com droga, sabe que a porta de entrada era um copo. Sabe, querido, se posicione. Seja alguém posicionado. E posicione a sua casa na palavra. Dê fundamento para que a tua família não viva uma grande ruína, mas uma grande bênção. Quer herdar, queridos, a vida eterna em Cristo Jesus, é morar no céu, é estar com Ele eternamente. Essa é a maior herança, o maior legado que a gente pode deixar. Aleluia. Não se preocupe em deixar a herança, se preocupe em deixar um legado. Amém.